Bom dia a todos e a todas. A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, por sua Comissão de Cultura e Eventos, tem a honra de dar início ao presente evento virtual que conta com o tema Audiências Telepresenciais na Justiça Estadual. Compõe a mesa virtual dos trabalhos desta manhã o Dr. Marcos Antônio Assunção Cabelo, conselheiro sessional da OAB de São Paulo, e vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Dr. Wagner Geni, presidente da Comissão de Direito Digital da 38ª Subseção da OAB de São Paulo e membro da Comissão Estadual de Direito Digital da mesma OAB do Estado de São Paulo. O Dr. Alexandre Rolo, que é esse que vos fala, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB do Estado de São Paulo. Sejam todas e todos muito bem-vindos à Casa Virtual da Cidadania e da Advocacia Paulista, nesse evento que está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos. Para abrir os trabalhos de hoje, eu passo a palavra ao conselheiro Marcos Cabelo, não sem antes agradecer, Marcos, a você, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco debatendo esse tema importante, e também ao Dr. Wagner. Quero fazer um agradecimento especial pela participação do Dr. Wagner aqui. Nós estávamos conversando nos bastidores, hein, antes de começarmos aqui nosso evento, e descobrimos, Marcos, que na terça-feira nós tivemos, eu e o Dr. Wagner, nós compartilhamos da mesma sessão telepresencial de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que a gente participou da mesma sessão, uma sessão que começou às 10 horas da manhã. Eu acabei falando, estava inscrito para sustentação oral às 3 horas da tarde, e o Dr. Wagner acabou falando às 18 horas, e a gente ficou esperando e assistindo. Enfim, a gente vai poder conversar também um pouquinho, se vocês permitirem, não só das audiências telepresenciais, que obviamente acontecem na primeira instância da Justiça Estadual, como podemos bater um papinho também, Wagner, até para falar da nossa experiência na terça-feira, falar das sessões de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sessão de julgamento também que está sendo telepresencial. Então, sem mais delongas, na verdade, as estrelas da manhã são vocês dois, o Marcos e o Wagner. Eu quero, então, Marcos, te passar a palavra para você fazer a abertura oficial dos nossos trabalhos. Está com a palavra. Bom dia, Alexandre Rolo, também conselheiro, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Parabéns pela iniciativa do evento. Eu e o Wagner já estamos falando algumas vezes sobre o tema, algumas lives assim de subseções. Agora no canal de Cultura e Eventos o alcance é muito maior, ainda mais com transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, aproveitando para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, podem ir colocando as perguntas, as dúvidas no chat ali, que deve estar ativado, né? E a gente vai tentar responder no decorrer da sessão. E a primeira coisa que eu vou ensinar, eu vou pegar meu celular aqui, depois dos 40 você precisa de óculos, vou colocar meu celular no modo avião, tá? Para você entrar numa sessão telepresencial, eu acho que é importante, se você for usar o seu celular, você colocar ele no modo avião e ativar o Wi-Fi para você poder conectar e utilizar. Eu tenho 2 celulares, deixa eu fazer aqui no segundo também, para não ter interrupção, certo? Modo avião. Parabéns pela iniciativa. Eu queria parabenizar a OAB São Paulo, nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, CAASP, Luiz Ricardo Vasques Davanzo, pelo excelente trabalho que estão fazendo nessa época de pandemia. E o Cultura Eventos, por essa questão de se adaptou rapidamente a essa questão de mudar do presencial para o virtual, e estamos aqui no virtual. Agora precisamos justamente ver se a gente consegue fazer isso de forma justa, equânime e boa para os jurisdicionados na justiça civil, que é o caso que a gente vai discutir aqui hoje. Tá bom? Eu vou pedir licença aqui, eu vou compartilhar minha tela. Acho que o Wagner podia se apresentar, né, Wagner? Se apresenta aí. Wagner é um parceiro meu.
Nós ambos somos aqui da OAB de Santo André. Ele era meu vice-presidente quando eu era presidente da comissão aqui local, e depois eu passei o bastão para ele, e agora eu estou como conselheiro e vice-presidente da comissão de uma comissão do Conselho Federal, a Comissão de Tecnologia Jurídica. Wagner, faça suas considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos que nos assistem. Eu quero agradecer o convite do Dr. Alexandre Rolo, pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer justamente numa sessão de julgamento telepresencial, e devo dizer que todo o tempo que eu passei ali acompanhando as audiências, teve um lado positivo, que foi ouvir sustentações orais com a brilhante sustentação que foi feita pelo Dr. Alexandre Rolo, viu? Então, é uma satisfação reencontrá-lo e é um prazer poder participar desse evento. Quero agradecer também o Dr. Marcos Cabello, que estuda profundamente essas questões, dedica realmente muito tempo para desenvolver conhecimento e dividir com a advocacia e constantemente cria oportunidades para que eu possa, com ele, aprender e eventualmente, ajudar a distribuir esse conhecimento. Não quero tomar muito tempo aqui, porque o objetivo é justamente tratar dessa nova ferramenta, desse novo ambiente de trabalho, e só deixo aqui realmente os meus agradecimentos e espero poder contribuir com todos. É isso. Eu estou com o meu desktop, estou divulgando que a gente está... Desculpa, acho que o meu som estava desativado, voltou agora. Desculpe aqui, eu estou transmitindo pelo notebook aqui, e aqui do lado eu estou com o desktop, estou divulgando o link que nós estamos ao vivo, para ver se o pessoal entra lá ao vivo, assiste e vai mandando as perguntas. Tá, então vamos lá, começar compartilhando a tela. Bom, então o tema hoje é audiências telepresenciais na Justiça Estadual. Queria fazer só um breve resumo do que a gente vai falar aqui hoje, né? Será que as audiências virtuais asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa prevista aí no artigo 5º e também ao devido processo legal? Será que elas garantem o direito de ação e a garantia da inafastabilidade da jurisdição? Como que ficam as pessoas que não têm internet ou com parco acesso à internet? Como os dois colegas disseram, ficaram ontem para uma sustentação telepresencial. Os dois, logicamente, estão em grandes centros, com internet a cabo, com seus notebooks, desktops configurados. Mas imagina se eles tivessem que participar via celular. A sessão começou às 10 da manhã, um fez a sua sustentação às 15 horas e o outro às 18. Então, imagina você, o seu plano de dados aguentaria, se você não tivesse internet a cabo, usar o seu celular para participar? Imagina como ficaria você ali com o celular, segurando na mão, sei lá como é que você ia fazer se você não está todo preparado, né? Segurança jurídica do ato. Quem garante invasões, outros tipos de coisas que podem acontecer. E o principal, alteração de lei por provimentos. Isso tudo tem as previsões legais de quando pode usar a audiência de presencial, e agora, simplesmente, em momento de pandemia, tudo é movido, alterado por provimentos. Um destaque importante, essa sustentação que eles fizeram ontem, ela não era pública. Então, as audiências por meio telemáticos não são nem suficientemente públicas como devem ser, conforme prevê o inciso 9º do artigo 93 da Constituição, porque elas não estão sendo transmitidas publicamente, por exemplo, no YouTube. Acho que só do Pleno que está acontecendo isso. Então, o ideal é que a audiência seja pública, participe todos, e nem secretas para os processos gravados com segredo de justiça também. No caso deles, eu acho que não devia ter nenhum processo de segredo de justiça, porque estava todo mundo assistindo. Então, são as complicações que a gente vai ter com as audiências telepresenciais. Problemas. Falar bem rapidamente. Equipamentos utilizados, configurações para cada sistema, responsabilidade pela estabilidade e qualidade da internet. Se a sua internet cai e a do tribunal não.
Local para ouvir partes e testemunhas sem recursos técnicos. O fórum fecha por medo de contaminação, mas eles querem que a gente leve as partes e testemunhas para o nosso escritório. Meio seguro para garantir a incomunicabilidade das partes e testemunhas. Esse ponto eu acho que é o primordial aqui nas audiências telepresenciais. Eu acho que o modelo audiência telepresencial funciona bem para sustentação oral, como os dois tiveram terça-feira, para audiências de conciliação. Agora, como que eu vou garantir a incomunicabilidade das partes e testemunhas durante uma audiência telepresencial? Impossibilidade de conexão ao ato, queda de conexão durante o ato, acessibilidade para as pessoas com dificuldade de visão, de audição. Um outro problema muito grave, regulação por cada juiz. Isso é muito grave, cada juiz está criando o seu regulamento. Tem notícias de juízes trabalhistas que estão exigindo que durante o depoimento da testemunha o advogado fique do lado para mostrar que não está tendo comunicação entre o advogado e a testemunha. Já vi também juízes que pedem para a pessoa pegar o celular. Se está no celular, está fácil, né? Virar e mostrar a sala toda para ver se não tem mais ninguém no ambiente, como se não pudesse ter alguém na sala ao lado, aqui como na minha sala, ouvindo. Paredes de gesso, as portas abertas, com certeza quem está na sala ao lado está ouvindo tudo. E no processo com o réu preso, a possibilidade de consulta entre o réu e seu defensor. A OAB atuou para ter essa possibilidade prévia no Instituto Prisional, mas eles também, a regulação do TJ prevê que você pode pedir para todo mundo sair da sala e você conversar com o seu cliente. Imagino, será que é suficientemente seguro e privado essa conversa? Outra questão que está tendo é a discussão com relação à realização das audiências. No início, o provimento 2557, que era de 12 de maio, ele previu que somente com a concordância das partes. Depois eles viram que provavelmente a adesão ia ser baixa e eles afastaram essa necessidade, alterando o provimento e deixando a critério do magistrado responsável a sua realização. Então, com base nisso, a OAB encaminhou pedido para a retomada ser facultativa e discutiu a respeito. Aqui, no âmbito do Estado de São Paulo, o TRT da segunda região, eu vou fazer um paralelo aqui com o nosso TJ, né? O TRT da segunda região concordou que as audiências tinham que ser com a concordância das partes, mas, inclusive, houve recurso contra esse acordo feito com a presidência do TRT e a OAB. E, no TRT 15, já houve direto uma judicialização. A OAB entrou com o processo, pediu providências para o CNJ e o que aconteceu? Ficou combinado que, no caso de não possibilidade de realização da audiência em função de qualquer fato que impossibilite a coleta de prova, o advogado deve peticionar nos autos. O TRT recomendou, colocou no site lá uma orientação, dizendo que recomenda que a decisão seja fundamentada e se fixe expressamente em um dos termos do parágrafo 3º, artigo 3º da resolução 314 do CNJ. Então, você, advogado, que tem uma audiência designada, acha que você não vai conseguir realizar a prova, não conseguiu coletar a prova devido a algum ambiente fechado, ou você tem alguma dificuldade com relação a testemunha, a parte, a internet, a equipamento, faça essa petição devidamente fundamentada, assim como no paralelo com o TRT 15, use dessa forma que você tem grande chance de ter as audiências adiadas também no TJ São Paulo, que inclusive eu estou desconhecendo. Eu não tive nenhuma audiência telepresencial ainda marcada no âmbito do TJ, somente as sustentações que a gente tem acompanhado. As minhas audiências remarcaram algumas para o futuro, mas a princípio todas ainda são presenciais. Não tenho nenhuma audiência telepresencial marcada no TJ. O TJ está dando preferência a dar andamento nos processos, tem distribuído ações, os despachos têm sido muito rápidos, petições intermediárias, está caminhando, mas não estou vendo a audiência telepresencial. Por isso que é importante esse evento para a gente divulgar aí, você está preparado para participar. Então, aqui segue aqui as orientações. Além disso, temos o aplicativo Radar OAB-SP. A OAB criou um aplicativo Radar, você procura Radar OAB-SP no seu celular, na sua loja da Apple ou da Google Store, e você pode relatar eventuais problemas com relação a prerrogativas ou qualquer coisa durante a pandemia.
Tem um probleminha técnico aqui, não está indo o próximo slide. O que aconteceu aqui? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, desculpe. Deixa eu ver o que está acontecendo. Voltar aqui, não. Wagner, vai fazendo alguma consideração enquanto eu vou tentando acertar aqui. Veja que a nossa sinergia é muito boa. Eu estava aqui me segurando para não te atrapalhar, né? Mas eu queria, sim, fazer alguns apontamentos. Primeiro, que as videoconferências, né, as audiências realizadas por meio virtual, elas já estão previstas no ordenamento, no Código de Processo Civil atual. Então, existem várias disposições, seja no artigo 236, 385, parágrafo 3º, 453, parágrafo 1º, prevendo atos processuais por meio de videoconferência, prevendo oitiva de testemunha, depoimento pessoal, sustentação oral. Então, nós já temos isso colocado no ordenamento jurídico. É óbvio que a implementação seria paulatina. Contudo, com esse momento de pandemia, para não cessar a prestação jurisdicional, os tribunais adotaram medidas imediatas, o que está trazendo alguma dificuldade. Eu devo também dizer que, mesmo nesse momento, nós tivemos uma importante mudança na Lei 9.099, que prevê a possibilidade das audiências virtuais para as audiências de tentativa de conciliação, que eu também não vi acontecer ainda no âmbito do juizado especial da nossa comarca, mas eu penso que isso vai, em algum momento, acontecer. Se isso vai trazer prejuízo ou não para a realização dos acordos, para a realização dos atos, a gente vai descobrir com o tempo, mas devemos ficar atentos para que a implementação abrupta dessas novas tecnologias não traga prejuízos. Eu também gostaria de repisar o que o doutor Marcos disse, que eu acho que é importante, esse é um ponto que eu percebo que há uma certa confusão, que é quando a resolução 314 do CNJ fez com que os prazos processuais voltassem para os processos que tramitam no formato eletrônico a partir de 4 de maio, essa resolução também trouxe duas questões extremamente relevantes. Primeiro, os atos processuais que, por uma questão técnica ou prática, não puderem ser realizados, eles podem ter o prazo suspenso se o juiz assim concordar. Então, se o advogado tem lá um ato processual para praticar e, por uma questão técnica ou prática, ele entende que aquilo não pode acontecer, ele deve, durante o prazo, ainda antes de terminar o prazo, peticionar, requerendo que o juiz suspenda o prazo para a prática daquele ato. E aí o juiz vai decidir se o fundamento é suficiente ou não. Isso cabe para as audiências de instrução, por exemplo. Penso que isso se aplica nesse caso. Agora, isso está previsto no artigo 3º, parágrafo 2º da resolução. Mas a resolução também prevê uma outra possibilidade, que é em relação aos atos de defesa. Apresentava contestação, por exemplo. Para os atos de defesa, o artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314 do CNJ diz também que, na fluência do prazo, você deve informar o juízo de que não consegue praticar aquele ato de defesa e a suspensão do ato se dará na ata do protocolo da petição, independentemente da decisão judicial. Então, veja, existem situações em que o juiz vai decidir e situações em que a mera informação de que aquilo não pode ser praticado já vai gerar a suspensão do processo. Eu não sei a quantas anda isso na prática, eu não tenho notícia de situações em que isso não tem sido aplicado, mas, por outro lado, eu também tenho acompanhado muito bom senso por parte de alguns julgadores que têm levado em consideração realmente essas questões de disponibilidade técnica e prática para realização de atos processuais. Até porque, se isso não for levado em conta, eu tenho certeza
que é matéria para se buscar anulação do ato na instância superior. Temos que estar vigilantes. A lei permite a adoção de novas tecnologias. A adoção das novas tecnologias é algo que não vai poder ser interrompido, porque eu não me adapto a elas, isso não vai acontecer, mas deve vir de forma paulatina, de forma a não prejudicar os importantes institutos que o Dr. Marcos elencou, né? O direito de se defender, o direito de ter um julgamento justo. Né? Dr. Marcos, conseguiu recuperar aí a apresentação? Posso devolver a palavra? Então, Wagner, eu estava olhando, já ia chegar na parte da cartilha. Se você quiser começar, eu ponho na tela aqui, você já começa a explicar aí. Maravilha, vamos lá. Muito bem. O Dr. Marcos, de novo eu tenho que agradecer aqui, me convidou para revisar a cartilha que ele redigiu e que mostra como participar das audiências virtuais, como instalar os programas, quais são as regras legais envolvidas, as resoluções, os provimentos, os cuidados. Devo dizer que foi um material que ele desenvolveu com muito cuidado. Eu tive a honra, a oportunidade de contribuir, fazendo algumas sugestões, fazendo a revisão. E é um material que está disponível para todos os advogados, no link que os senhores veem aí, né, o https://covid19.absp.org.br. O link aparece na tela dos senhores, eu não vou, então, tomar o tempo dos senhores repetindo, mas é uma cartilha extremamente didática, simples, e disponibiliza os primeiros passos para que o advogado possa começar a utilizar esse ambiente. Eu recomendo de verdade que todos os senhores acessem a cartilha, leiam a cartilha, que não tem o compromisso, não tem o objetivo de esvaziar o tema, não, tem o objetivo de trazer um primeiro passo. Eu acho também fundamental que os senhores leiam as resoluções do CNJ, especialmente a resolução 314, os comunicados aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o comunicado 284, o comunicado 2555, um para o primeiro, outro para o segundo grau. Esses comunicados também aparecem relacionados na cartilha. E com esse conjunto de informações, vai ser possível se encontrar melhor nesse novo ambiente. É algo novo, é algo que tem criado um pouco mais de nervosismo. Como eu comentava com o doutor Alexandre Rolo, nós ficamos angustiados ali quando entramos no sistema e ficamos aguardando para começar realmente a interagir. É o receio de cair uma conexão, é o receio de não estar cumprindo a coisa do jeito que está programado, é tudo muito novo, mas esse material, que eu devo dizer, desenvolvido com muita qualidade pelo Dr. Marcos, eu sei que ficou vários dias, por várias horas, ao longo aí da noite, trabalhando nisso. Eu tive, como eu já disse, a honra de revisar. É um primeiro passo. Recomendo que todos acessem, leiam o manual e as normas relacionadas que o Dr. Marcos relacionou aí na tela. É isso, Marcos. Eu acho que com relação à apostila é isso. Não sei se você tem mais alguma consideração com relação ao material. Não, então, deixa eu ver se minha voz está aberta? Tá sim. Nós estamos com os dois com o microfone aberto. Desculpa que como eu estou compartilhando a tela, eu não vejo. Então, vamos continuar nosso bate-bola aí. Bom, primeiro tópico que a gente pegou para discutir com vocês é a questão da diversidade de plataformas. Da mesma forma que no processo judicial eletrônico, lá em meados de 2012, eu e o Wagner começamos a trabalhar a respeito. Existia aquela imensidão de quantidade de plataformas, falava assim, 46 plataformas. O CNJ, ele criou uma portaria e sugeriu que todos usassem o sistema de videoconferência da Cisco, o Webex. Mas ele autorizou que qualquer outra plataforma que tivesse a mesma finalidade. E o que aconteceu? Segundo a Legal Cloud, ela fez um levantamento, 16/6. Dá uma olhadinha como é que está a bagunça de sistemas.
Quem adotou a plataforma do CNJ? TJ do Acre, de Alagoas, de Amazonas, do Amapá, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e segue a lista. Alguns adotaram o Teams, são poucos. Então temos o TJ São Paulo, o TJ do Mato Grosso, TJ do Pará, mas apenas em primeira instância, TJ do Rio. E alguns tribunais estão usando mais de uma plataforma. Zoom Meetings, apenas o TJ do Amapá e o TJ Goiás. Google Meet, Google Hangout Meet, vários. E aí tem o pessoal ainda que usa aquelas plataformas bem pouco divulgadas. LifeSize, Scriba, Oversee. Alguns usam o Skype, o WhatsApp e o portal de audiências virtuais. Então, a gente vê que aqui no TJ São Paulo, a gente resolveu adotar a plataforma Teams. Por que usou a plataforma Teams? Porque o tribunal já tem contrato com a Microsoft e já utiliza o Outlook e todos os outros recursos. Então, fica bem mais fácil para ele criar um evento de audiência e esse evento já manda os convites por e-mail e já vai para a agenda do tribunal. E se você quiser, no seu convite, também chega o pedido para marcar na sua agenda. Então, é muito interessante. Primeira situação, como é que funciona a audiência telepresencial? O juiz vai dizer que vai marcar, ele pede para você mandar o nome das pessoas e os e-mails. Então, você vai mandar o seu nome e o seu e-mail que você quer acessar o link da audiência, das testemunhas e das partes vinculadas à sua atuação no processo. Aí, o que acontece? Está tendo aqui um pedido de conexão no meu computador, eu não sei o que está acontecendo, acho que não deve estar prejudicando nada aí não, né, Wagner? Não, Marcos, está perfeito. Tá, então só continuando. Aí você informa isso aos autos, deixa eu... não consigo cancelar, fica alguém pedindo conexão ao meu dispositivo via Bluetooth e aparece na tela. E depois que você enviou os dados, o tribunal retorna com um link para você que pode ser acessado ignorar. Veio novamente, deixa eu ver se eu consigo clicar em ignorar aqui na próxima vez para não ficar me perturbando aqui. Algum Bluetooth está tentando acessar meu computador. Esses são os problemas que a gente tem de eventos ao vivo, imagine nas audiências telepresenciais. Olha lá, ignorar esse dispositivo. Consegui agora. Então, você recebe um convite por e-mail com esse link. Esse link ele é personalíssimo. Então, provavelmente já aparece o seu nome e você vai ser direcionado segundo a previsão do regulamento do manual do CNJ e nesse manual que eu fiz e o Wagner reviu, também tem a explicação lá. Normalmente você vai ficar numa sala de lobby. Neste lobby, você é convidado a ingressar na sala de audiência apenas no momento oportuno. Então, imagine que temos audiências às 13h30, 14 horas, 14h30, 15 horas. A sua audiência é das 15 horas à quarta audiência. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, eles vão criar um link único para as audiências da tarde, creio que seja assim, a não ser que eles criem um link para cada audiência. Pode ser também. Mas, mesmo assim, eles pedem... o tribunal sugere que antes do horário você ingresse no link. Então, como é que funcionaria? A gente, no nosso cartilha, a gente sugeriu 15 minutos. Então, 15 minutos antes do horário você entra na cartilha, provavelmente você vai ficar no lobby. Então, com esse link, você acessa de qualquer dispositivo. Você pode acessar do seu celular, do seu desktop, do seu notebook. Qual que é a exigência? Que você tenha câmera e microfone. Por exemplo, o meu desktop aqui do escritório, eu não tenho webcam nele. Eu tenho uma webcam antiga, tentei configurar ela na época ainda do Windows 7, não funcionou. Como eu tenho o notebook que funciona muito bem, tenho celulares, então eu opto por usar o meu notebook. Então agora eu passo a palavra para o Wagner para o tópico 4. Marcos, olha só, só queria fazer uma observação com relação ao Microsoft Teams adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para dizer que eu concordo com você que a adoção dessa plataforma se deu em razão
de ela estar interligada a toda a estrutura de tecnologia que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usa, que está baseada na plataforma da Microsoft. Eu vejo empresas grandes que utilizam essa plataforma e o Microsoft Teams ele não é só uma ferramenta de videoconferência, é uma ferramenta de integração que permite muito mais. Então, essa ferramenta ela certamente é utilizada no âmbito do tribunal para colaboração e também é o braço de videoconferência. Eu vejo que, nesse momento, os órgãos do Poder Judiciário têm escolhido aquelas soluções que se adequam à sua estrutura, né? No primeiro momento, eu não vejo assim como um grande problema para o advogado, uma vez que ele não precisa necessariamente ter instalado o programa que acessa a videoconferência, porque ele realmente recebe um convite para participar daquela videoconferência e ele vai clicar no link e pode acessar o ambiente de videoconferência pelo navegador. Não há necessidade de instalar, em quase todos esses casos, um programa no seu computador. O próprio navegador permite emular o ambiente de acesso àquela ferramenta de videoconferência. No entanto, eu penso que é recomendado, ou recomendada, a instalação do programa cliente do ambiente de videoconferência no seu computador ou no seu celular, especialmente nos dispositivos móveis. Eu tenho verificado, na prática, que alguns aparelhos com sistema operacional mais antigo, aparelhos mais antigos, eles não conseguem acessar pelo navegador e também não conseguem instalar os aplicativos. Então, veja, quando você opta por fazer a audiência com um dispositivo móvel, eu recomendo a instalação do aplicativo no seu celular, com antecedência, porque pode acontecer do seu celular ser antigo e não permitir a instalação do aplicativo. Vou utilizar o navegador do celular. É muito comum não ser possível acessar o ambiente da videoconferência pelo navegador do celular. Então, vai fazer uma audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo, instala previamente no seu celular o cliente do Microsoft Teams, o aplicativo do Microsoft Teams. Funcionou a instalação? O primeiro passo foi dado, você vai receber o link e vai conseguir acessar, portanto, o ambiente. No caso desktop, esses computadores normalmente permitem acesso ao ambiente de audiência pelo navegador. Você recebe o link, clica no link do tribunal, você vai poder optar por não instalar nada e continuar no próprio navegador o acesso ao ambiente. De qualquer maneira, eu também recomendo que também nesses ambientes você faça a instalação do cliente, do aplicativo, que pode ser feito, inclusive, na hora que você ingressa na audiência, o que eu não recomendo. Eu acho que você tem que fazer isso previamente, buscar isso no fabricante, a Microsoft, vai até o site da Microsoft, busque esse aplicativo, instale no seu computador, não vai ter custo, e aí você já tem aquela ferramenta instalada e evita a incompatibilidade com o navegador. Com relação ao aplicativo, ainda eu faço uma outra observação. Quando nós fazemos uso dessas ferramentas, a gente não tem muita certeza de se o microfone, se a câmera estão corretamente configurados. Então, eu tentaria com um colega que já tem o Microsoft Teams instalado no seu computador, criar uma sessão de videoconferência entre os dois. Para isso é necessário um pouquinho mais de conhecimento, criar uma conta lá na Microsoft, não vamos entrar no mérito disso agora e aqui, mas é possível que você use o Microsoft Teams, inclusive, para atender um cliente, para falar com um outro colega, e esse teste pode ser importante para já te deixar mais à vontade no dia da audiência. Então, em resumo, recomendo a instalação do aplicativo, seja no celular ou no desktop e notebook. Em relação ao celular, recomendo que a instalação do aplicativo seja feita com muita antecedência, para que você não descubra no dia da audiência que o seu celular é incompatível com aquele aplicativo por conta de ser antigo. Essas são as considerações em relação à utilização do aplicativo.
O doutor Marcos vai falar certamente agora de microfone e vídeo. Só queria fazer uma outra consideração muito rápida. Quando você está no seu computador usando o Windows, se você tiver um aplicativo que se chama Câmera, você acessa esse aplicativo Câmera e você vai ver como a sua câmera captura a sua imagem. Mesmo antes de acessar os ambientes, você pode ver se o seu espaço está apropriado, se está tudo em ordem. Então, esse é um aplicativo que já está no seu computador e só serve para você verificar se a sua câmera está funcionando. Quem tem o Windows 10 pode digitar à direita do botão do Windows a palavra câmera e o aplicativo já vai ser iniciado. Fica aí essa dica. Marcos, segue lá com o próximo item. Deixa eu pedir uma parte para os dois. Claro. Posso? Só para fomentar aí os debates, eu como mediador dos debates, como a gente está falando de instalação ou não de aplicativos, eu quero insistir num tema que já foi tratado pelo Marcos também, que são as diferentes plataformas utilizadas pelos diferentes tribunais. Isso é uma agonia para a advocacia. Eu sei que o debate hoje, Marcos e Wagner, envolvem apenas a Justiça Estadual. Estamos falando aqui, basicamente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas como gestores de ordem que nós somos, e eu tive a oportunidade de participar recentemente de uma webinar com 2 desembargadores, o desembargador Alexandre Lazzarini e a desembargadora Azuki, aqui do TJ do Estado de São Paulo, e o que eu falei para eles é o seguinte: a magistratura, no caso a magistratura estadual, no caso o Tribunal de Justiça, realmente não tem que se preocupar com isso, porque eles usam a plataforma Teams da Microsoft, como vocês falaram, e está tudo resolvido. Eles precisam só saber mexer nessa ferramenta. Agora, nós advogados que advogamos em diferentes tribunais, a gente tem que trabalhar com diferentes plataformas, e já teve aqui uma tela que foi projetada pelo Marcos nesse sentido. Quer dizer, tem pelo menos aí uma dezena de plataformas. Aqui, ó, essa tela que aparece aí. Ó, são quantas plataformas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plataformas diferentes que, se eu quiser advogar no Brasil inteiro, e eu tenho o direito, nós temos o direito, enquanto advogados, a gente tem o direito de advogar no Brasil inteiro, a gente não pode ser mais só um advogado em pleno, agora que nesse momento de pandemia, nesse momento de utilização das tecnologias, e mesmo após pandemia, nós somos obrigados a sermos advogados e sermos especialistas em tecnologia da informação. Quer dizer, eu tenho que aprender a mexer no Webex, eu tenho que aprender a mexer no Zoom, no Hangout, no LifeSize, e eu tenho que virar uma pessoa ligada à tecnologia da informação, sendo que eu, quando fui fazer a faculdade, vocês também, apesar que vocês gostam um pouco mais de tecnologia do que eu, mas eu, quando fui escolhi a faculdade de Direito, basicamente porque eu não tinha afinidade com esses instrumentos aí de internet, de tecnologia, senão eu teria feito uma outra faculdade. Então, fica aqui como desabafo. Eu acho que já passou da hora do CNJ uniformizar isso. O CNJ sugeriu o Webex, mas deixou aberto para os tribunais adotarem as plataformas que bem entendessem. Eu acho que isso é muito complicado, principalmente, e aqui nós estamos tratando, enquanto gestores de ordem, nós estamos tratando de advogados de todas as idades, Wagner. Marcos, nós estamos falando aí de advogado de 70 anos, nós estamos falando de advogado de 80 anos, que tem o direito de continuar advogando e que provavelmente não vão saber mexer nessas 10 plataformas. Então, eu penso que passou da hora do CNJ uniformizar, afinal de contas, se nós temos um Conselho Nacional de Justiça, por que não uniformizar todas as plataformas? Por que na Justiça Eleitoral, eu que sou advogado eleitoralista, tenho que trabalhar com PJE, no Tribunal de Justiça eu tenho que trabalhar com SAGE, que é uma outra plataforma, enfim, a forma de peticionamento é diferente, os sistemas são diferentes. Então, já que nós estamos falando de audiências telepresenciais, eu jogo isso para a gente debater também, porque é uma aflição da nossa advocacia. Quem quer advogar no Brasil inteiro tem que conhecer todas essas plataformas, o que é muito complicado. E tem um detalhe interessante, né, Rolo? São Paulo sempre é privilegiado, né? A gente está com o Google, Microsoft Teams para o TJ São Paulo,
Cisco Webex para o TRT2 e o TRT15 pegou o Google Hangout. Então, mesmo que o advogado não advogue no Brasil inteiro, mas advogue no estado de São Paulo, ele já tem que aprender no mínimo 3 plataformas. Sabe que eu faço uma consideração que eu não vejo o problema na diferença de plataforma só. Porque isso nós já temos no âmbito dos sistemas de peticionamento eletrônico, com que eu não concordo. Eu sempre fui a favor de haver uma ferramenta única para o país inteiro. Eu também sou a favor de que haja uma plataforma única de videoconferência para o país inteiro. Mas, nesse momento, eu não acho que o problema maior seja a diferença de plataforma. Eu acho que o maior problema é a indefinição com relação a pormenores. O advogado fica sem saber como as coisas realmente funcionam. Essa é a grande dificuldade para mim neste momento. Eu vou adotar uma plataforma que não é comum, mas eu vou criar, então, um ambiente de suporte, eu vou criar regras documentadas que especificam as minúcias de como aquilo deve funcionar, porque, mesmo sendo, de certa forma, íntimo de algumas tecnologias, eu devo confessar que no início de uma sustentação oral, no início de uma audiência, eu fico muito aflito, porque eu não sei exatamente como a coisa vai funcionar, se eu estou no lobby, se eu vou ser chamado, se eu não vou ser chamado, se aquilo não funcionar, quem vai me ajudar? Então, nós temos que superar algumas dificuldades que vêm até antes da homogeneização. É óbvio que o ideal, e a gente deve caminhar para isso, é que haja um único ambiente de peticionamento, um único ambiente de realização de audiências virtuais, e temos que caminhar para isso. Não há como fugir. Mas, nesse momento... Eu acredito nisso. Talvez não seja para amanhã ou depois, mas eu acredito que isso tem que ser alcançado. Agora, uma questão importante nós temos que ter normas mais claras com relação a detalhes de como isso funciona hoje, com relação às audiências funcionam. Nós temos que ter acesso a alguém lá na secretaria, no tribunal, nos cartórios ou no ofício, para, na hora da audiência, resolver o problema, por telefone, porque ficar no seu escritório completamente isolado do que está acontecendo do outro lado, isso não pode funcionar, independente de qual seja a plataforma que ele esteja usando. Então, para mim, o problema está ainda nessa implementação inicial que foi feita de forma muito acelerada, né? A gente tem que melhorar isso. Essa é a minha opinião. Então, eu queria aproveitar para destacar que o Comitê de Crise da OAB está mandando um ofício para o Tribunal de Justiça para tentar realmente ver se existe uma melhora, uma regulamentação nessa questão das audiências telepresenciais. No caso de terça-feira, que tanto o Dr. Rolo como o Dr. Wagner participaram da mesma sustentação. Um começou às 10 da manhã, foi sustentar às 15, o outro às 18, eles pelo menos tiveram acesso à sala, estavam sabendo o que aconteceu. Temos um presidente de subseção no interior que ficou das 13 às 16h15 no lobby, não sabendo o que estava acontecendo. Ele ficou desesperado, mandando e-mail, ligando para lugares, porque ele não sabia se estava na sala correta. Então, a OAB tem feito intervenções a respeito disso e buscando tentar melhorar a situação para o advogado. Deixa eu fazer assim, uma passagem rapidinha aqui no YouTube. Felipe Pereira Malman, presidente da Comissão de Tecnologia lá da OAB Rio Grande do Sul. Um abraço, obrigado por estar nos prestigiando. Fabiano Zanoni, também advogado aqui de Santo André. Pedro Jorge de Brito, presidente da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB Rio Grande do Norte. Ricardo Capozzi, perito forense, está sempre acompanhando. Estivemos juntos lá no Rio Grande do Sul, num evento que o Felipe Malman organizou. Um abraço. Eu disponibilizei aqui no YouTube o link da cartilha. Não posso pôr www porque o sistema recusa. Eu tirei a parte da frente, tá? Quem quiser baixar a cartilha, ela sumiu um pouco lá mesmo no hot site do Covid. Eu estava acessando. O link está lá no YouTube da cartilha. O Fabiano Zanoni colocou assim, o advogado tem que se atualizar a cada dia e deve conhecer os sistemas para poder criticar. Não pode fechar o seu mundo, dizendo que não foi para isso que estudou. Então, antes ele disse também que o advogado tem que entender muito de tecnologia.
Porque agora o PJE Calc ia ser obrigatório a partir de 1º de julho agora, adiaram novamente para 1º de janeiro. Então a gente está complicado. Mas vamos correr aqui, senão a gente não consegue, durante 1 hora, a gente finalizar a nossa programação. Questão de microfone e vídeo. O Wagner disse que participou ontem na sustentação e ele, durante o período que ele ficou aguardando, das 10 às 18, ele teve o cuidado de deixar o vídeo desligado. Mas ele disse que viu colegas que ficaram tomando café, falando no telefone, indo para cá, indo para lá na frente da câmera. Eu acho que durante a audiência, durante a sua sustentação, é obrigatório a câmera estar aberta. Agora, quando você estiver assistindo uma sessão pública como essa, ou tiver no lobby, não faz diferença, né? Mas é importante que você esteja com a sua câmera desligada. Durante o ato, não, porque é preciso que veja que você está lá, que você não está comunicando com ninguém. É importante estar com a câmera ligada. Agora, durante, por exemplo, uma sustentação oral, é melhor você aguardar com a câmera desligada. E o microfone está tendo cada pérola. Já tem no Mato Grosso, tem 2, né? Um juiz que teve uma indisposição, não silenciou o microfone, está até no Migalhas, dá uma olhada lá, teve que pedir desculpa depois porque esqueceu de fechar o microfone. Tribunal do Mato Grosso, um outro também, o desembargador devia estar na sua fazenda com o seu grande rebanho, as vacas também mugindo, atrapalharam a sessão. E ontem eu fiquei sabendo, se vocês verem também, está lá no Migalhas, TV Migalhas, dá uma olhada, vice-presidente do TST soltou uma pérola lá, palavra de baixo calão devido a uma outra desembargadora com o microfone aberto. Então, muito importante. A câmera aberta durante a sessão, mas com o microfone desligado. Você só usa o microfone durante o período que você estiver com a palavra. Ou então, como nesse evento que nós estamos, eu estou num escritório fechado, sou a única pessoa aqui, estou com as portas fechadas, janelas fechadas, então dá para deixar meu microfone o tempo todo aberto. Mas, preferencialmente, desabilitar o microfone. Wagner? Doutor Marcos, eu digo que eu sou daqueles advogados que tiveram que remover o adesivo da câmera quando começou essa necessidade de fazer videoconferência. Eu sou daqueles que realmente toma muito cuidado com essas questões. Eu olho sempre para o meu computador para ver se a luz que indica que a câmera está ligada. No computador isso é possível, no celular não, né? Mas eu estou atento a isso. Se o microfone está aberto, a gente realmente tem que tomar cuidado, tem que se policiar para evitar maus entendidos, né? Outra questão importante é com relação à conexão. A internet pode falhar na sua casa, no seu escritório. Não só a prestação de serviço da empresa que provê o sinal, mas o seu roteador Wi-Fi pode falhar, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Eu, por exemplo, tento, na medida do possível, manter o meu computador, que é o que eu uso para fazer as audiências, conectado pelo cabo de rede. Então, eu não uso para o computador que vai fazer a videoconferência o Wi-Fi. Eu sei que alguns não vão poder fazer isso, mas eu tento, por segurança, colocar o cabo de rede. E eu mantenho o meu celular com sinal 4G com o software instalado, preparado para ingressar na audiência. Se um falhar, eu tenho o outro à disposição. E aí é uma questão que cabe uma crítica, né? Porque em algumas situações, se acaba a conexão, como é que eu vou poder entrar em contato com o tribunal e dizer, olha, caiu a conexão aqui agora e aguardem que eu estou retomando, né? Nas sessões de julgamento do tribunal, a gente não tem acesso a ninguém. Isso é um grande problema. Me parece que no primeiro grau, alguns juízes têm tido cuidado de pegar o número de telefone do advogado, contato pelo WhatsApp, para fazer algum tipo de suporte, mas no tribunal não. Então, é temeroso, realmente. Eu recomendo que os senhores mantenham um equipamento, na medida do possível, adicional, para, no momento caindo a conexão, seja possível retomar. E como o doutor Marcos sugeriu, se você usa o celular para fazer a sua videoconferência,
quando entra uma ligação, imediatamente cai a sessão, cai aquela conexão da videoconferência. E nós, eu e o doutor Alexandre Rolo, vimos durante a sessão de julgamento alguns advogados fazendo a sustentação e durante a sustentação aquela conexão caía em razão de o celular receber uma ligação. Então, essa é uma outra preocupação que a contingência, né, manter mais de um equipamento é importante. Agora, se houve uma falha justificada, tentar buscar, principalmente no primeiro grau, uma nova oportunidade da prática daquele ato. Né? Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Marcos, com relação à conexão. Não, eu acho que é isso aí. E também, como a gente recomenda na questão de processo eletrônico, né? Você ter sempre uma segunda opção. Então, o Wagner usa internet via cabo, eu uso aqui a minha Wi-Fi no meu notebook. Mas, se precisar, eu posso rotear o sinal do meu 4G para o meu notebook. Vamos dizer que acabe a energia no meio da sustentação. Eu estou com a bateria do meu notebook carregada, cai a internet também do prédio por falta de energia, eu posso rotear do meu celular e tentar manter. Lógico que, num caso como esse, é plenamente justificável que você peça o adiamento. O grande problema que está tendo realmente é o que o Wagner disse. Eu acho que precisaria de uma regulamentação mínima de, por exemplo, ter um grupo do WhatsApp com relação à audiência. Então, a pessoa pode falar, olha, eu estou aqui no lobby, não estou conseguindo entrar. Não, mas eu estou colocando aqui, você não entra, não entra. Então, você desconecta, conecta de novo. Ou você saber como é que está a pauta de audiência, a fila que está. Então, é muito importante ter algum tipo de previsão para isso, porque senão é aquela coisa que eu disse, cada juiz regulamenta da sua forma. Um outro recurso que tem esses sistemas de audiência telepresenciais, eu acho que quem está usando o Zoom, está participando em eventos, ele está vendo que é possível exibir documentos. Tá? Assim como eu estou compartilhando a minha tela aqui, é possível na audiência, caso seja necessário, você compartilhar a sua tela, compartilhar ou anexar algum documento. Esse é um outro recurso que tem no sistema. E antes de devolver a palavra para o Wagner, vou cumprimentar aqui André Riese, presidente da OAB Cubatão, também está assistindo aqui com a gente. Eu não sei se o Rolo tem mais alguma consideração antes de voltar para o Wagner. Tenho mais uma consideração. Obrigado por me oportunizar. Que é o seguinte, o Wagner falou, e tem toda a razão, nós, advogados, a gente tem que trabalhar com plano B, então a gente tem, de repente, tem que estar com um aparelho a mais à disposição e tudo. Agora, gente, nós estamos falando de uma realidade da advocacia que não é a nossa realidade aqui de nós três. A minha realidade permite eu ter mais de um computador, a realidade do Wagner também, do Marcos também. Mas nós estamos falando, Wagner, de uma realidade aqui no estado de São Paulo, nesse momento de pandemia, para vocês terem uma ideia, aqueles que nos assistem, mais de 20 mil colegas solicitaram o auxílio alimentação da CAASP de R$100. R$100. Os advogados estão necessitando de R$100 do auxílio alimentação da CAASP, mais de 20 mil advogados. Então, vejam, a nossa situação não pode ser colocada como exemplo. Eu sei que aqui a gente tem que dizer o que precisa ser feito, nós estamos dando as dicas para a advocacia em termos de audiência telepresencial, mas nesse ponto eu estou fazendo aqui o contraponto, talvez o papel de advogado do diabo. Claro que não seria o caso, mas, enfim, nós temos colegas, meus amigos, que advogam na sala na sala da OAB da subseção. Então, o advogado ele não tem um escritório, ele não advoga na casa dele, ele advoga na subseção, que no momento, inclusive, as subseções estão fechadas. Então, uma complicação aí é a questão, justamente o presidente Caio fala, Marcos, já estou te devolvendo a palavra, da democratização do acesso à justiça. Se a gente está pensando em advogados com uma boa condição socioeconômica, perfeito, ok, internet rápida, etc. Mas se nós estamos falando de advogados que pedem R$100 de auxílio alimentação, muito provavelmente esses colegas não terão computador em casa, advogam nas subseções, computadores emprestados das subseções, não tem internet rápida em casa e tudo isso é um fator de complicação. Com isso eu te devolvo a palavra, Marco.
Então, é isso que eu queria falar. A OAB São Paulo, já quando começou essa história de audiência telepresencial, a Seccional São Paulo, ali no prédio da Praça da Sé, ela disponibilizou lá, se não me engano, 10 estações de trabalho adaptadas com webcam, com microfone, próprias para isso. E dentro do princípio de autonomia que o presidente Caio tem dado para as subseções, cada subseção está determinando quando abre e quando não abre. Então, por exemplo, eu sei que a de Santo André, por exemplo, está abrindo de segunda, terça e quarta mediante agendamento. Então, eu acho que você, advogado, você não tem condição, solicite a sua subseção para usar o equipamento de lá no dia e no horário necessário. Eu acredito que a maioria das subseções deve estar preparada para isso. Se não, pelo menos um microfone e uma webcam não custa tão caro assim. Eu acho que dá para a subseção disponibilizar. Realmente, como o Rolo disse, nós estamos cuidando da parte geral, assim, as recomendações. Lógico que nem sempre é aplicável a todos. O Wagner disse no início, o cara pode ter lá um celular muito antigo que não tem nem espaço. Eu conheço um monte de gente que deleta todas as mensagens do WhatsApp porque o celular enche rapidamente, 16 GB ou menos, 8 GB, ele tem que ficar deletando. O meu, eu deixo as mensagens ad eternum lá. Então, é importante isso. Vamos lá, Wagner. Próximo item, 8. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu concordo plenamente com as colocações do Dr. Alexandre Rolo, do Dr. Marcos Cabello. Eu não concordo com a transferência de responsabilidade para o advogado. Isso porque nós não falamos nem das partes testemunhas. Eu só não trouxe essa questão aqui, não porque não seja sensível a ela, mas porque o objetivo foi, assim, trazer as questões técnicas. Mas, só para complementar o que o doutor Alexandre Rolo colocou, o problema é maior do que esse, porque quando surgiu essa pandemia, quando os equipamentos de tecnologia começaram a ser utilizados, nós tivemos uma grande escassez no mercado de equipamentos, de câmeras. As câmeras deixaram de existir e elas tiveram um preço multiplicado várias vezes, se tornando inacessíveis até para pessoas que dispõem de uma melhor condição financeira. Então, não trouxemos essa questão aqui, mas a gente poderia falar 1 hora só sobre isso. Eu não concordo com a transferência para o advogado, para as partes e para as testemunhas, dessa responsabilidade de manter o ambiente. Inclusive, só quero fazer uma observação, a doutora Andréa Tartucci, que é presidente da subseção de Santo André, já há algum tempo vem cotando câmeras para tentar disponibilizar alguma coisa, mas a gente percebe os preços altíssimos, disponibilidade de entrega com tempo muito grande. Então, realmente é um momento difícil. Transferir assim meramente para as partes e advogados é um problema. É que aqui eu estou me atendo a tentar mostrar o que o advogado pode fazer, mas podemos falar em outro momento sobre essa questão. Eu realmente acho que tem muito a discutir, muito que deve ser comentado sobre o tema. Bom, doutor Marcos, a questão da comunicação entre o cliente e o advogado é um outro grande problema. Eu não atuo na área criminal, mas quando se houve uma testemunha, normalmente você está lá com o seu cliente a todo momento dizendo isso é verdade, isso é mentira. E como é que vai ficar isso? Eu vou pedir para todo mundo sair da sala para eu conversar com o meu cliente? Como é que eu vou fazer? Me parece que essa comunicação entre o cliente e o advogado durante as audiências, ela fica prejudicada. Eu não sei ainda como isso vai se resolver. Eu, pelo menos, tenho o hábito de ter o meu cliente do lado aqui, durante o depoimento, da oitiva de uma testemunha, eu fico consultando ele a todo tempo, não é 1 hora ou outra, para saber se tem algum argumento novo, se aquilo é verdade, se tem... E como é que nós vamos fazer isso no ambiente virtual? Eu acho que esse ponto fica prejudicado, as instruções ficam prejudicadas no ambiente virtual. Eu não encontrei aí um ambiente que permita, em todos os casos, que isso aconteça com a mesma qualidade, né? Vai lá, Marcos, vamos continuar com o próximo. Uma outra posição que eu teria, eu acho o seguinte: o tribunal ele tem instalações adequadas, ele tem espaço adequado, espaço físico. Está demorando muito para reabrir. Eu acho que deveriam limitar a quantidade de pessoas, limitar o número de audiências e
facultar ao advogado a possibilidade do advogado e da parte participar da audiência telepresencialmente. Mas eu entendo que as testemunhas, elas teriam que ir ao fórum. Ficam na salinha ali de espera das testemunhas do autor, a sala de testemunhas do réu, incomunicáveis, adentram a sala para depoimento apenas no momento oportuno, e o juiz atendendo e tendo aquela visão da testemunha, ver se a testemunha está tremendo, se a testemunha está mentindo. Muitos processos são decididos pela prova testemunhal e ela, realizada de modo telepresencial, é muito prejudicada. Rolo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem vários tópicos relacionados, eu posso passar muito rapidamente por eles. Já estourou nosso tempo de 1 hora. Quanto tempo a gente pode prorrogar esse debate? Acho que podemos fazer mais uns 20 minutos, Marcos. Vamos tentar abreviar então, tranquilo. Não as preciso me discussões. preocupar com o tempo. Vamos lá, então. Não, vamos embora. Tá certo. Então, vamos lá. Equipamentos e redundância. Eu acho que a gente já falou nos tópicos anteriores, não tem muito mais o que acrescer aí. Se você tiver condição financeira, faça redundância. Se você não tem, faça como eu recomendo aos advogados na questão de processo eletrônico. Você precisa ter 2 computadores, 2 internets, 2 certificados digitais. Eu não tenho dinheiro. Então faz o seguinte, você tem o seu computador em casa e tem o computador do fórum. Então você não vai deixar para protocolar depois que o fórum fechou. Você tem que fazer durante o horário de expediente. Eu não tenho 2 internets. Usa do fórum. Então não vai deixar para peticionar depois que o fórum fechou. E certificado digital, vou comprar 2. Não tenho como começar. Subestabelece para um colega e ele faz o peticionamento para você. É a mesma coisa aqui nas audiências telepresenciais. O lobby, a gente já comentou. A única crítica que eu tenho à questão do lobby é a questão de você saber que você está no lobby, que você está aguardando, que você está no local certo. Então, se o serventuário que está comandando a audiência estiver comunicando ali, não sei se tem um chat específico no lobby, para ele comunicar, olha, estamos na audiência das 13 horas, os demais advogados aguardem, agora estamos às 13h30, agora estamos em tal. Ele vai comunicando isso, talvez facilite. Vou passar o Wagner para falar de gravação de audiência, que isso dá muito pano para manga. É verdade. Marcos, deixa eu fazer aqui uma observação com relação ao lobby, porque eu já tentei, em sessões de julgamento, obter alguma informação de será que eu vou entrar? Será que está funcionando? Eu já escrevi lá naquele chat e não recebi nenhuma resposta. Então, o lobby é um ambiente assim, de muita tensão, né? Você fica lá realmente sem saber o que vai acontecer. Esse ambiente tem que ser melhorado e essa sugestão que você deu de um chat funcionar com alguém do outro lado de verdade respondendo pode ser um caminho, né? Porque pelo menos, ufa, eu estou aguardando e as coisas vão funcionar. Mas não, a gente fica lá esperando. Falei isso com o doutor Alexandre Rolo, nós entramos 15 minutos antes no ambiente lá do Microsoft Teams e ficamos 20 minutos até começar a sessão sem ver nada, né? Uma tela na frente, sem saber se a gente estava no caminho correto. Eu mesmo saí e entrei umas 2 vezes para ter certeza de que eu estava no lugar correto, né? A gravação da audiência é realizada pelo tribunal e depois é disponibilizado um link de acesso para os advogados. Eu não sei se as sustentações orais também estão sendo disponibilizadas. Eu fiz essa pergunta já e não recebi a resposta ainda, mas com relação às sustentações orais, eu não sei se um link também vai ser disponibilizado. Assim que eu tiver uma resposta, até olhei agora para ver se o e-mail já tinha sido respondido, não foi. Mas no primeiro grau, as audiências são gravadas e depois um link é disponibilizado para os advogados. É importante, penso, fazer o requerimento, né, para realmente receber esse link e tomar o cuidado para que aquela informação também não seja divulgada. Acho que o advogado tem uma responsabilidade aí, isso é natural, eu não precisa nem dizer isso, de guardar aquelas informações para uso ali no seu escritório. Uma coisa importante que o advogado deve ficar atento é que quando a gravação está sendo realizada no Microsoft Teams, aparece a indicação de que a gravação está sendo realizada, na tela mesmo do Microsoft Teams. Então, se você estiver participando de uma audiência e essa informação não aparece, talvez seja bom interferir, perguntar para o magistrado se a audiência está sendo de fato gravada, para que você depois não seja prejudicado.
Não sei se tem alguma consideração, se o doutor Alexandre, o doutor Marcos tem alguma consideração sobre isso. Eu tenho sim. Eu não tenho. Eu tenho sim. A questão da gravação da audiência. Por previsão legal, é permitido ao advogado gravar. Agora, ele tem que tomar cuidado com relação à divulgação, né? Então, imagine que você gravou um divórcio litigioso e depois você dá a cópia para o seu cliente, ele pega algum trecho de depoimento ou trecho da parte contrária, edita e distribui. Então, o advogado ele pode ter o cuidado de ele próprio gravar, é permitido por lei isso, agora ele tem que ter ciência das consequências da má divulgação da gravação. De outro lado, as audiências de sejusque e de conciliação ao contrário são proibidas, né? Você não pode gravar e não pode nem utilizar argumentos utilizados durante a tentativa de conciliação para a questão de instrução. Essas considerações que eu tenho com relação à gravação de audiência. Vou aproveitar aqui, falar aqui. Sheila Santos, usar o WhatsApp, eu acho correto e mais fácil. Realmente é mais fácil, mas eu acho que é uma das ferramentas com mais problema para fazer esse tipo de audiência. Como vai preservar a gravação, como vai garantir a incomunicabilidade. Então, alguns casos, audiências de conciliação, só para perguntar para o réu que está lá nos Estados Unidos ou está em outro país, em outra cidade, ou se aceita o acordo, não aceita, é válido. Agora, para audiência de instrução realmente, eu acho que o WhatsApp não é a melhor figura. Vamos estar lá aqui também, Patrícia, acho que é da Levedo. Os prédios públicos foram construídos para jurisdicionar do contribuinte ser atendido, tribunais, defensorias e agora. Então, a nossa esperança é que ele abra logo, né? A última prorrogação do Tribunal de Justiça novamente, pedindo prazo, inclusive, para adaptar os prédios, colocar em condições, eu acho que é 27 de julho. Vamos ver se dia 27 de julho os prédios da Justiça do TJ reabrem. Rosângela Ferreira Silva, conselheira por Diadema, estava em audiência e entrou agora atrasada, mas está cumprimentando a gente aqui. Doutora Luzia Mendes, não encontrou o link de compartilhamento. O link está lá no YouTube. Só coloca copia lá um link que está .pdf que você consegue, joga no seu navegador que você consegue baixar. José Carlos Falcometa, parabéns pela palestra, comum com os problemas das plataformas e das audiências telepresenciais. Ele é advogado no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Um abraço, José Carlos. Temos aqui também no meu WhatsApp, Marco Kojorovski, diretor da OAB Tatuapé. Temos que ter regras simples e claras para todos ter acesso e também testar para uso. Isso também é muito importante. Se a gente tivesse uma plataforma para testar, seria muito interessante. Seguindo nossa programação aqui, compartilhamento de tela e documentos, eu também acho que já expliquei a respeito disso. Ambiente e iluminação. Vou falar bem rapidamente. Eu estou no meu escritório, como eu disse, com as portas fechadas, silêncio absoluto, não tenho barulho externo, não tem chance de criança passar aqui, como acontece naqueles memes que aparecem muito na internet. Eu tenho 2 luminárias altas, não fazendo sombra em mim. Tentei hoje colocar aqui um abajur, ó. Eu achei que ficou muito forte a luz de mim, mas se você tiver condição de colocar uma iluminação assim, é importante. Vou fazer um teste aqui que eu fiz em outros eventos. Olha a situação. Eu estou atrás de uma parede. Imagina se eu virar 90 graus aqui e ficar atrás com uma janela. Eu não estou vendo, mas provavelmente vocês estão vendo. Meu rosto deve ficar escuro e só a luz de trás que funciona. Então, o importante é você sempre ter uma iluminação em você e não ter claridade atrás. Se você tiver um ambiente aberto atrás, é muito ruim. Dicas de conexão, a gente também já falou. Modo avião e não perturbe. Eu também já falei no início da audiência. É importante você colocar o celular se você estiver usando no modo avião. Ou se você tiver, mesmo se você estiver no computador, coloque o celular no modo avião para não perturbar. Quem tem Mac como eu, as ligações do telefone migram para o computador. Então também, se o celular não estiver desligado, aparecem aqui. E nesse manual que a gente fez um FAQ. Um FAQ é perguntas e respostas. Então, é importante você acessar a cartilha lá no site da OAB, verificar o FAQ, e se você tiver alguma sugestão, olha, que tal essa pergunta? Você manda lá, tem um e-mail de contato lá, você manda para a gente as dúvidas. Agora, a gente preparou aqui
Rolo, se você quiser falar alguma coisa ainda sobre primeiro grau, o Wagner vai fazer agora uma explanação especial da sustentação em segundo grau, e você talvez possa até ajudar, que vocês participaram juntos. Não, na verdade, eu não tenho a acrescentar nada do primeiro grau, Marcos. Eu queria só, aproveitando que eu tive a palavra, para dizer de mais um problema. Eu sou o cara aqui que fica problematizando tudo, né? E o problema que eu coloco é o seguinte: tudo bem, nós estamos num momento de pandemia, algumas audiências têm que ser realizadas, julgamentos nos tribunais têm que ser realizados, mas olha o problema que eu coloco, que é até alguma coisa que acontece aqui comigo. Eu sou casado, minha esposa é promotora de justiça e eu tenho 2 filhos em idade escolar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que ter o meu computador para fazer os meus trabalhos, as minhas sustentações orais, a minha esposa tem que ter o computador dela para ela fazer as audiências dela, ela é promotora criminal em Diadema e já está realizando várias audiências na primeira instância de Diadema, e os meus filhos estão tendo aulas também telepresenciais, aulas virtuais, porque eles estão em idade escolar. Portanto, graças a Deus eu consigo. Eu tenho 4 computadores em casa. Se não é computador, é o da Apple lá, o iPad, etc. e tal, e a gente vai tocando a nossa vida. Mas vejam que complicação, que dificuldade numa família com 4 pessoas, 2 filhos com idade escolar, muitas vezes as coisas encavalam, né? A audiência é à tarde, a audiência da minha esposa, que é promotora, é à tarde também. Eu tenho um filho que também estuda à tarde, portanto, todo mundo tem que acessar a internet, também tem que dar conta dos 3 acessos. Tudo isso é complicado. Eu volto a dizer, eu sei que a culpa não é de ninguém, a culpa é da Covid-19, mas, enfim, é mais uma dificuldade que a gente tem que enfrentar. Pior é quando o seu filho não está em idade escolar avançada, que eles estão fazendo até pré-escola algumas coisas com aula telepresencial, que se o pai não estiver do lado, o filho nem participa, você vai ter que parar. Então tem esse problema também da mãe, com jornada dupla, jornada tripla, e às vezes o pai também nessa condição. É verdade. Se me permitirem fazer só uma observação, o Dr. Marcos falou da audiência de primeiro grau. Eu queria só observar que o comunicado do Tribunal de Justiça, que trata de primeiro grau, diz no item 14 que é possível o agendamento de reuniões testes. Então, os advogados que tiverem que participar das audiências em primeiro grau podem, isso está no comunicado, requerer a realização de uma reunião teste para saber se o seu ambiente está configurado apropriadamente, isso ajuda. E outra questão importante é que esse momento é excepcional. Tudo isso que a gente está vivendo agora não deve, terminando essa pandemia, que eu rogo termine o mais breve possível. Eu sou casado com uma farmacêutica que trabalha em um hospital, então eu vivencio de perto o movimento todo dos hospitais. A coisa realmente não é fácil, mas eu espero que logo a gente saia disso e a vida realmente retome o seu curso normal. Porque esse momento é de excepcionalidade. Terminando a pandemia, nós temos que voltar à normalidade, adotar, sim, técnicas digitais, mas com moderação, com calma, e não vamos terminar a pandemia e manter todo esse ambiente do mesmo jeito. Acho que isso não pode acontecer. Essa é a minha consideração. Com relação à sustentação oral, Marcos, posso começar a falar? Você quer dizer alguma coisa? Posso começar? Bom, para sustentações orais, funciona de maneira bastante simples. Eu acho até que nesse ambiente da sustentação oral, as audiências virtuais elas funcionam bem. Você, quando recebe a publicação da pauta, né, de que vai haver a sessão de julgamento, você já recebe a informação de que é possível fazer a inscrição, seja para preferência ou seja para sustentação oral. Inclusive, na intimação, já vem um e-mail para o qual você deve escrever pedindo para fazer a sustentação ou então pedir a preferência. Então, veja, quando você é intimado da sessão de julgamento, você deve observar que naquela intimação aparece o endereço de e-mail e você vai enviar um e-mail
dizendo que quer fazer a sustentação, fazendo pedido de preferência. Nesse e-mail, você vai informar a data do julgamento, o número de ordem na pauta, né, que aparece antes do número do processo na publicação, o número do processo, o nome do advogado que fará a sustentação oral, isso aparece inclusive na intimação, esses requisitos, a OAB, o e-mail para o qual vai ser enviado o convite para que você possa entrar naquela sessão, a parte que você representa. Eu incluí, inclusive, o número de telefone, na expectativa de que, se houvesse algum problema, me ligassem. Eu me precavi lá, né? Ninguém me ligou, mas eu também não tive problema. Mas coloquei lá o meu número de e-mail. Eu gostaria de destacar também que há uma diferença entre a sessão de julgamento realizada por videoconferência e o julgamento virtual. Quando você é intimado para se manifestar, se opor ao julgamento virtual, é uma situação. Se você não se opuser, o julgamento acontece no ambiente interno, não vai haver uma sessão. Agora, se você se opõe a julgamento virtual, e aí você é intimado da sessão de julgamento telepresencial, é nessa situação que você vai poder escrever um e-mail pedindo para sustentar oralmente. Então, veja, se você não se opôs ao julgamento virtual, nem vai acontecer a sessão de julgamento telepresencial. Então, eu quero sustentar, me oponho, como já aconteceu no passado, ao julgamento virtual, sou intimado da sessão de julgamento telepresencial, e a partir daí é que eu faço o requerimento para fazer a sustentação oral, informando os dados que eu acabei de indicar, mas fiquem tranquilos, porque isso aparece na própria intimação, você vai ler lá, está tudo escrito, informa esses dados. Se quiser colocar alguma coisa adicional, como eu fiz, né, o meu número de telefone, você pode fazer sem nenhum problema. Adianto aos colegas que não é obrigatório o uso da beca. Essa informação, eu fiz questão de perguntar lá na secretaria do órgão, para ter essa informação, sabia que nós íamos nos reunir, eu queria ter uma palavra vinda lá do tribunal. Então, a pessoa que estava organizando naquela turma respondeu um e-mail dizendo: o uso não é obrigatório. Tá? Então, para tranquilizar os colegas, porque muitas vezes dependem disso lá nas próprias salas da ordem e tal, não pelo menos a resposta que eu obtive, é obrigatório, e na sessão da qual eu participei também não. Então, depois que você fez esse pedido, é importante observar que você vai receber uma confirmação, fique atento a isso, porque em algumas sessões que eu participei, já verifiquei que os advogados dizem: olha, eu fiz a inscrição, mas não estou inscrito. Então, é importante ter uma confirmação. Se o servidor não responder, eu pergunto: olha, eu fiz a minha inscrição, está tudo certo? Eu sou daqueles que fica realmente esperando ter toda a informação, uma confirmação das minhas solicitações. No dia anterior, normalmente, você vai receber um e-mail com um link para acessar aquela sessão. Esse e-mail está integrado à plataforma da Microsoft, significa dizer que, se você usa o Outlook para receber e-mails, você pode, inclusive, aceitar aquele compromisso, ele já vai para a sua agenda. Então, se você usa o Outlook, você aceita lá o compromisso, vai na sua agenda. Se você não usa o Outlook ou não quer incluir na sua agenda, não se preocupe com isso. Simplesmente, alguns minutos antes, talvez meia hora, 15 minutos antes do início da sessão de julgamento, você vai abrir o e-mail, clicar no link, e aí você vai acessar o navegador ou o aplicativo do Microsoft Teams instalado no seu computador. Aí eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque vai aparecer uma tela lá do Microsoft Teams, sem dizer muita coisa, só que você está aguardando alguém incluí-lo na sessão. Você estará, então, no lobby, é uma sala de espera, mas não tem nada que caracterize aquilo como uma sala de espera, né? Uma tela azul dizendo que você logo vai ser admitido. Em iniciada a sessão, o servidor vai admitindo os advogados que estão no lobby para ficarem na sessão de julgamento. Há uma recomendação no próprio e-mail que o tribunal envia
de que você deve desligar a câmera e desligar o microfone. E eu recomendo que você faça isso, porque a tela, primeiro, não cabe muitas pessoas. E segundo, você pode ter que esperar por horas, não é, doutor Alexandre Rolo? E aí você pode ficar mais à vontade se a sua câmera estiver desligada, né? Você fica sem ter que fazer, sem se preocupar com a postura, fica mais à vontade, levanta um pouco, enfim. E com o microfone desligado. E a sessão de julgamento começa. O doutor Marcos já relatou casos de que os advogados ficam aguardando no lobby até o momento de fazer a sustentação oral. Eu não tive essa experiência ainda. As sessões das quais eu participei, logo no começo, nós somos todos admitidos, ficamos acompanhando a sessão e aguardando, com câmera e microfone desligado. Quando o processo é apregoado, né, quando o presidente diz que aquele processo vai ser julgado, você ativa o seu microfone, ativa a sua câmera e se manifesta, dizendo que está presente ali, para que você não fique perdido na tela, né? Para que as pessoas, de fato, vejam que o advogado está ali presente e vai fazer a sua manifestação. Quando você vai falar numa sustentação oral por meio de videoconferência, se preocupe com a qualidade de voz, o microfone, se ele funciona bem mesmo, porque nós temos visto pessoas que utilizam um microfone que o som não se ouve bem, ou as palavras não são compreendidas, ou às vezes até o advogado, com o intuito de mostrar a sua indignação com aquela decisão de primeiro grau, ou buscar a manutenção dela, às vezes usa da voz com uma variação muito grande, e a gente não está numa sessão presencial, onde essas nuances vão ser transmitidas com a mesma qualidade. Me parece que tem sido mais apropriado usar um linguajar com um tom que as palavras possam ser bem ouvidas, de forma muito objetiva, para ganhar a atenção daqueles que devem entender tudo que você quer transmitir. A prática tem mostrado isso, tem mostrado que os advogados ficam à vontade no ambiente virtual, acabam, às vezes, falando por muito tempo e talvez deixem de ser ouvidos em algum momento. Então, é tentar realmente aproveitar uma apresentação bastante objetiva, com um tom de voz que possa ser compreendido e para que a coisa funcione bem. Terminando a sustentação oral, você pode agradecer a participação, desligar o Microsoft Teams e sair. Você não precisa mais ficar na sessão de julgamento, a menos que você queira, de novo, desligar a câmera e o microfone e continuar acompanhando a sessão de julgamento. Eu quero fazer uma crítica aqui, e que eu acho que foi um dos piores problemas que eu enfrentei numa sessão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o fato de que você se inscreve para sustentação oral por e-mail. Teoricamente, a ordem de recebimento desses e-mails deveria criar uma fila para sustentação. Ou seja, eu não vou usar a pauta normal, né? Eu vou criar uma lista baseada na ordem de requerimento para fazer a sustentação. Só que nós não sabemos qual é essa ordem. Então, eu, por exemplo, junto com o doutor Alexandre Rolo, nós, na verdade, nem nos conhecíamos, né? Nos conhecemos aqui, mas eu já acompanhei a sessão dele. Mas nós dois entramos ali 15 para as 10 na sessão e ficamos aguardando o processo ser chamado a julgamento. Só que eu não sabia em que momento o meu processo ia ser chamado, quantos processos seriam julgados antes do meu. Então, eu fiquei aqui super atento, foi um dia desgastante, porque eu não queria perder o momento em que o meu processo fosse colocado lá para julgamento e eu perdesse a oportunidade de fazer a sustentação oral. Azar, o meu processo foi chamado às 18 horas. Então, das 10 horas às 18, eu fiquei atento ao que acontecia, né? Por sorte, sustentações brilhantes como a do doutor Alexandre Rolo me trouxeram a oportunidade de aprender, mas é uma sensação que não foi boa. Eu quero só dividir com os colegas uma outra experiência no Tribunal de Justiça Militar, onde a sustentação oral segue mais ou menos a mesma regra, usa o mesmo aplicativo, mas
tinha poucos inscritos, então nós fizemos uma experiência. Não recomendo que faça, mas nós fizemos uma experiência. Usamos um celular com o aplicativo do Microsoft Teams instalado e com o 4G. De propósito, nós desligamos o Wi-Fi e testamos o 4G para ver se suportava aquela audiência. E não tivemos problema. Não recomendo que os senhores façam, mas talvez seja um consolo saber que é possível tentar dessa maneira se os outros meios falharem. Eu penso que o doutor Alexandre Rolo deve ter algumas observações para fazer, porque participou também recentemente de uma sessão, tivemos até juntos lá, e deve ter alguma coisa a respeito da experiência para relatar para nós. Por favor, doutor Rolo, doutor Marcos. E parece que o doutor Rolo travou ali, viu, Marcos? Faça as suas considerações. Então vou eu lá. Você falou aí de agradar. O Rolo está com o sinal agora, deixa eu falar agora, Rolo. Aí eu lembrei mais um caso folclórico. Teve um advogado que terminou a audiência, ele fez a sustentação, ganhou o voto, aí ele agradeceu e tal, só que em vez de ele desligar o microfone, ele fez assim, Yuhu! E ficou registrado. Mas fala lá, Rolo. Mas... Problemas de internet com o Alexandre Rolo aqui comigo. Está funcionando aí, Wagner? Eu também não vejo. E esse é um problema que pode acontecer durante a audiência, durante a sustentação oral, viu, gente? A gente tem que estar... Infelizmente, Rolo, não estamos participando. Está todo mundo aí, acho que está toda a família aí utilizando a internet, seu sinal está ruim. Eu tenho na minha... Está aparecendo. Não te ouvimos, Rolo. Vou dar prosseguimento aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa que se sincronizou agora. Bom, deixa eu continuar do jeito que estava, vai. Vamos lá. A gente seguir para o final, eu acho que já estamos no horário. Eu tinha preparado uma... nós já estamos muito longo aqui a apresentação. Eu tinha preparado aqui alguns julgados com relação a você pedir o adiamento da audiência. Tá? Fundamenta sempre na resolução 314 do CNJ se você for pedir o adiamento da audiência. E eu tenho alguns casos que eu juntei uns julgados. Eu vou ver se depois eu disponibilizo no meu site os slides dessa live que a gente está fazendo aqui. Então, qual que é as sugestões que eu, Marcos, fiz? Eu não sei se o Wagner concorda, eu preparei os slides, né? Então, seria a retomada facultativa das audiências de instrução. Não podem ser obrigatórias. Possibilidade de suspensão de audiências diante da mera alegação da impossibilidade da participação pelas partes e testemunhas. Não precisaria justificar. Eu não posso participar, tenho impossibilidade financeira, ou não tenho plano de internet, não tenho celular. Garantia de refazimento do ato sem prejuízo para as partes em caso de problema técnico, como está tendo com o Rolo agora. Imagina que ele está no meio da sustentação e não consegue mais falar durante o ato. Talvez adiar aquela sustentação, passar para o próximo processo da pauta e tentar ver se ele volta no mesmo dia. Agora, se for uma audiência de instrução, não sei se é possível fazer esse adiamento e prosseguimento posterior. E criar um regulamento para os atos telepresenciais. Precisamos ter um mínimo de regulamentação a respeito disso. Quer fazer mais algumas considerações? Depois eu tenho duas coisas que eu queria ler aqui para encerrar. Wagner, volta a palavra para você. Vamos ver se o Rolo está por aí. Estou aqui. O Rolo pode fazer as observações dele aí que não conseguiu fazer antes. Estou aqui, tá vendo? O problema da internet, instabilidade na internet. Como o Marcos falou, pode acontecer durante uma audiência telepresencial. Mas então eu queria só acrescentar algumas coisas. Gostei muito dessa última fala do Wagner.
envolvendo aí a segunda instância. Não que eu não tenha gostado das outras falas do Marcos, etc., mas, enfim, essa última fala aí da segunda instância. Dizer, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, da diferença básica entre um julgamento virtual e um julgamento telepresencial. Julgamento virtual, como disse o Wagner, é aquele que você não acompanha. Ele é feito intramuros do próprio TJ, você pode se opor ao julgamento virtual, se você não se opuser, vai ter o julgamento, você não, só vai saber depois o resultado final daquele julgamento. Já o julgamento telepresencial é aquilo que foi dito, a gente se inscreve e tem a oportunidade de acompanhar ou fazendo sustentação oral, no mínimo pedindo a preferência, que também existe essa possibilidade. Não quero fazer sustentação oral, mas eu quero acompanhar o julgamento e peço preferência no julgamento do meu recurso, não tem problema nenhum. Então, basicamente, o julgamento virtual é aquele onde o advogado não participa e o telepresencial é aquele onde o advogado tem condição de participar. Questão de beca e de toga, como falou o Wagner. Os próprios desembargadores, Wagner, não estavam de toga. Não sei se você notou naquele dia. Então, realmente, se os próprios desembargadores também não estão de toga, nós podemos nos dar o direito de não usarmos a beca. Apesar que teve um colega nosso que fez sustentação oral na parte da manhã que estava de beca. Não sei se você se lembra também. Ele estava de beca, enfim, é uma opção do advogado colocar ou não a sua beca. Também quero falar de forma muito rápida e pontual, para vocês não se preocuparem, isso também foi dito pelo Wagner, mas quero reforçar. Todas as informações vêm na intimação. Quando você recebe a intimação, já vem tudo explicadinho. Isso é uma coisa interessante, porque foi só eu seguir lá quais são os dados que precisam ser informados, qual é o endereço de e-mail, está tudo na intimação. Então, é facinho, é só seguir aquele passo a passo que o próprio TJ passa para o advogado. Muito tranquilo essa questão. A questão do vídeo, né? Vídeo ligado ou vídeo desligado. Não sei se também se apareceu na tela do Wagner, mas me impressionou muito um colega nosso que pelo menos aparecia na minha tela com o dedo no nariz. Ficou muito tempo com o dedo no nariz. Então, a tela dele estava aberta e ele lá com o dedo no nariz. Isso me incomodou bastante. Então, pessoal, se tiver que pôr o dedo no nariz, eu não recomendo, ainda mais em tempo de pandemia. Mas se tiver que pôr o dedo no nariz, pelo menos desliga o vídeo para você estar numa situação mais confortável na sua intimidade. Quero observar que teve um colega também nessa sessão de terça-feira que parecia o Cortella. Eu falei, caramba, mas o Cortella está aqui. Na verdade, era um advogado que acompanhou toda a sessão com o microfone, com o vídeo dele aberto e ele ficou lá gelado. Esse colega ele não colocou o dedo no nariz, não. Ele teve uma postura fantástica, no meu ponto de vista, mas ele parecia o Cortella. Então, até uma brincadeira que eu faço aqui com vocês. Questão do microfone, muito importante, microfone estourado. Às vezes, o que é um microfone estourado? A pessoa quer tanto ser ouvida que ela coloca o microfone no volume máximo, e aí fica aquele estouro, assim, quando a pessoa fala, o desembargador estoura no ouvido do desembargador. Isso é complicado, então tomem cuidado. Não sei se é possível não fazer um teste prévio do próprio microfone, acho que sim, vocês conhecem tecnologia mais do que eu, mas façam, então, um teste prévio para saber se o microfone está estourado ou não, e termina essa minha parte com a questão também que foi falada pelo Wagner da ordem da sustentação oral. Essa é uma questão de organização interna do tribunal, né? Seria muito melhor para nós advogados que a gente já recebesse algum tipo de comunicado. Doutor, a sua sustentação é a 20ª. Doutor, a sua sustentação é a 10ª. Coisa que acontece nos julgamentos lá no TJ. Quando a gente vai no TJ fazer a nossa inscrição, a gente pergunta, qual que é a minha sustentação? Doutora, a sua é a 10ª. Então, eu não fico tenso a cada julgamento, porque aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o Wagner. A todo momento que terminava um julgamento, eu já me colocava lá, porque eu falava, agora é o meu, e não era. Agora é o meu, e não era. Agora é o meu, porque eu não sabia realmente qual era a ordem da sustentação oral, e no final das contas, a minha sustentação oral acabou sendo após o almoço. Teve uma pausa para o almoço, o desembargador suspendeu a sessão e falou que ia retomar a sessão às 14 horas, e efetivamente retomou. Se não foi 14 horas, foi 14h05,
e aí a gente a todo momento tenso lá, porque não sabia se era nossa, se não era nossa. Então, talvez até uma dica para o tribunal, se eles nos ouvirem, de fazer uma melhor organização, pelo menos informar para o advogado, ó, doutora, a sua é a próxima, ou sei lá, colocar mesmo uma ordem para a gente saber em que momento que a gente vai fazer a nossa sustentação oral. São essas, então, as colocações, Marcos, eu te devolvo a palavra. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, então. Vou compartilhar a tela novamente. E eu queria fazer aqui uma consideração. O que eu entendo, sem prejuízo da necessária modernização para a implantação das audiências telepresenciais como meio de assegurar a prestação jurisdicional neste momento de pandemia, é preciso que todos os envolvidos primem pelos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto na relação processual entre as partes, bem como na tomada de decisões dos magistrados, sobretudo durante o período de adaptação de todos os envolvidos a essa nova dinâmica social. É preciso muito bom senso. Às vezes, o advogado da reclamada só quer adiar, da parte réu, da reclamada, só quer adiar a audiência para postergar o processo, usar a boa-fé, realmente não consegue produzir a prova, vamos atuar em conjunto. Já vi casos de advogados que entraram em competição em conjunto, formando juízo, que ambos concordavam em adiar a audiência e o juiz disse, não, eu preciso dar andamento no processo, vocês têm que manter a audiência. Coisa absurda, se as duas partes dizem que não estão de acordo em realizar, porque o juiz vai ter que impor a realização, né? Por fim, eu tenho aqui um artigo que foi escrito por um advogado, Geandre Bucair. Desculpe se eu não estou falando corretamente. Olha o que ele escreveu. Eu quero que vocês vão pensando a cada frase o que ele está dizendo, para a gente sentir a diferença de uma audiência telepresencial de uma audiência física. É ali que se conhece pessoalmente as vidas que estão por detrás dos processos. É ali que se ganha ou se perde a ação. É ali, no sagrado momento da audiência. Estou convicto de que não é possível realizar audiência para a colheita de provas orais de forma virtual, como têm recomendado os tribunais. A importância do momento da audiência para a colheita de provas inviabiliza a sua realização de forma diversa da presencial. Estrategicamente bem conduzida, é ato decisivo para o processo. Não obstante a relevância de todos os atos processuais, a audiência de instrução sobressai. A audiência de instrução processual apartada dos moldes tradicionais totalmente dispersará a justiça, gerará insegurança e poderá levar ao descrédito desse importante momento. A audiência nos moldes antigos é imbatível, apesar de vivenciar nos tempos modernos. Realizando-a de forma virtual, inevitavelmente, a figura do juiz sensível sucumbirá, pois a sensibilidade restará afetada. Em audiência de instrução, já presenciei juiz sair do seu lugar, sentar no meio das partes e dos advogados e resolver a pendência de décadas. Já vi juiz suspender a audiência, entrar no seu carro e ir até o local confirmar a situação que estava sendo abordada. Em solenidade semelhante, presenciei a reconciliação de casais que estavam separados. Também já vi juiz sentenciar em audiência de instrução e desmascarar testemunha mentirosa pela fala do seu corpo. Sim, o corpo fala. E cá entre nós, sem contato, não há impacto. Então, agradeço o Departamento de Cultura e Eventos, agradeço ao AB São Paulo, presidente Caio Augusto Silva dos Santos, agradeço o trabalho também da Caixa de Assistência dos Advogados nesse momento de pandemia, para todos os advogados, Luiz Ricardo Vasques Davanzo, agradeço meu amigo Wagner, e olha, pensando bem, ainda tem mais 3 páginas dessa continuação. Deixa eu continuar. Há coisas na vida que precisam de contato. Um beijo apaixonado, a confissão junto ao sacerdote, a educação de um filho e a sagrada audiência de instrução. Nos dias atuais, onde é notória a tendência de se virtualizar tudo, não cabe espaço para transmudar esse momento sublime. O princípio da persuasão racional do juiz também restará afetado. Tal princípio admite a livre apreciação da prova pelo magistrado. E o que se observa na prática é que o juiz aprofunda-se minuciosamente no processo no momento da realização da audiência de instrução, utilizando-se do próprio tempo da audiência para esmiuçar e dirimir suas dúvidas, além de firmar o seu convencimento.
Virtualmente, isso se perderá. É compreensível o esforço do Poder Judiciário em querer movimentar a máquina e promover a devolutiva social no intuito de solucionar conflitos e permitir o prosseguimento da vida em sociedade, principalmente nesse delicado momento de pandemia. E diversos argumentos têm sido levantados na defesa da realização virtual desse belíssimo ato de ouvir. Um deles é a boa-fé. Ora, se pudéssemos partir do pressuposto de que todos agirão de boa-fé por trás das câmeras, nem mesmo precisaríamos de tantos diplomas legais com fundamento de regular a vida humana em sociedade. Seria ideal que os direitos do próximo fossem respeitados e resguardados pela boa-fé. Conflitos não haveriam de existir se de fato a boa-fé prevalecesse, até porque a boa-fé antecede a existência de qualquer processo. Infelizmente, não é isso que se observa diariamente em nossos tribunais. Eles estão abarrotados de muitos conflitos entre pessoas que não tiveram boa-fé no trato de seus negócios e relações pessoais. Sendo assim, não se pode partir do princípio de que todos agirão com boa-fé no ambiente informal do computador. Além disto, pesquisa do IBGE divulgada em 29 de 4 de 2020 mostra que uma de cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede. Como se vê, o ambiente da internet ainda é desconhecido para muitos e para outros torna-se terreno fértil para más inclinações. E no caso de um processo, essa análise é muito simples. No processo judicial não há romantismo. As duas partes querem ganhar, ninguém quer perder. Portanto, a imprescindibilidade da produção de prova oral torna imperiosa a realização da audiência de instrução de forma presencial, ainda que estejamos vivendo um momento excepcional, pois excepcional também é o momento sagrado da audiência de instrução. Jandre Bucar. Eu estenderia tudo isso para as audiências de conciliação, viu? Porque só é possível conciliar, conversando. O ser humano, a presença física é fundamental. Eu falo isso sendo conciliador há talvez uns 12 anos no Juizado Especial de Santo André, uma vez por mês, mas sinto que a presença física é fundamental. Acho que queria só fazer um alerta para os colegas, para ir para o final, que é com relação aos e-mails. Tomem muito cuidado com e-mails recebidos do tribunal, porque talvez as pessoas se aproveitem desse momento para mandar e-mails de convocação para audiências falsos. Então, se você não tiver audiência agendada para aquele dia, tome cuidado, verifique de onde veio, não vá clicando em qualquer link para não ser vítima desses criminosos que, nesse momento difícil, fazem uso inescrupuloso da tecnologia. Eu acho que o tribunal deveria usar alguma medida de assinatura digital, isso não foi implementado até esse momento, poderia nos dar mais confiança, mas nós temos que tomar muito cuidado e ter bom senso na hora de clicar nos links, mesmo que com a indicação de que se trata de uma audiência. Essa é uma sugestão. Marcos, eu posso fazer aqui os meus agradecimentos? Claro. Olha, eu vou ser muito breve. Eu quero agradecer a oportunidade, principalmente de todos que nos ouviram até agora. Quero agradecer o doutor Alexandre Rolo por organizar com maestria, o pessoal de Cultura e Eventos que apoiou, o doutor Marcos Rabelo, não só pelo convite, mas pelo incentivo por aprender, sempre me traz questões pertinentes ao tema e me faz pensar. É uma satisfação muito grande poder minimamente apoiar nessa conversa. Eu, de fato, agradeço a oportunidade e a presença e participação de todos. Passo de volta a palavra para os senhores. Pode falar, Marcos. Pode fazer suas considerações finais, por favor. Praticamente eu tinha feito lá, achei que tinha acabado os slides, agradeci o Caio, agradeci o Davan, eu vou agradecer agora a Cultura e Eventos. Agradeço você, Alexandre Rolo, pelo evento, agradeço todo o pessoal que ficou assistindo aí. Tivemos uma audiência seleta e com intervenções ali pelo chat interessantes, e eu acho que o mais importante, vai ficar isso resguardado no YouTube para assistir a qualquer momento. Eu acho que todos contribuíram, nós três com nossas posições, as perguntas, as considerações. Eu acho que foi um evento muito interessante e incentivo novamente ao advogado. Você vai participar numa audiência telepresencial, leia a cartilha que eu fiz com a revisão do Wagner e em cima da cartilha feita para audiências trabalhistas pela comissão do Guilherme Campos, que me autorizou a usar como base
o modelo da cartilha. Assista, na cartilha tem os links dos vídeos, do próprio tribunal explicando como funciona a audiência. Tente assistir algumas audiências. Se você entrar ali no site do TJ, tem acesso pelo menos ao pleno, dá para você ver como está funcionando as audiências. Algumas varas do trabalho eu vi, tem até no YouTube as audiências mostrando. Eu vi simulações do TRT de audiências de conciliação. Se prepare, esteja calmo no dia, tente assistir alguma antes. Vamos ver se a gente consegue, via OAB, abrir esse canal de possibilidade de fazer testes. E eu acho que é algo que não tem volta. Eu acho que dentro, por exemplo, de sustentações orais, eu acho que é o melhor caminho. Antigamente, o advogado tinha que se deslocar, às vezes, 600 quilômetros dos rincões do Estado para vir sustentar em São Paulo. Imagina agora e a audiência ser adiada, ou não terminar no dia, porque não é comum ficar até 6 horas da tarde ali, né? Eles marcavam a audiência 1 hora, na que dava 6 horas da tarde, julgou. O que não julgou, fica para a próxima sessão. Hoje parece que com a facilidade está tendo muito mais sustentações, isso também está modificando, né? Então, é preciso ter um certo ponderação do tribunal no número de quantidade de sustentações para as sessões não ficarem intermináveis, criar formas da gente saber o andamento, mas eu acho que tudo vai ser melhorado e adaptação. Uma juíza trabalhista ali da região das Artes ali disse que ela acha perfeita a audiência para audiências de conciliação, que inclusive ela pretende, se permitido pelo tribunal, continuar usando depois do final da pandemia, mas audiências de instrução ela não iria fazer. Então, eu acho que podia se restringir às audiências presenciais, justamente as audiências de instrução, que essas necessitam realmente maiores cuidados. As demais, conciliação, inicial, oitiva de uma única testemunha por precatória, não precisa mais nem fazer a precatória, vamos ouvir por videoconferência e vamos facilitar a prestação jurisdicional para todos. Encerro aqui. Considerações finais agora com o nosso diretor, né, de Cultura e Eventos, Alexandre Rolo. Bom, de minha parte, só agradecer. Na verdade, num primeiro momento, a gente tinha organizado um evento de 60 minutos, ou próximo de 60 minutos, e nós já estamos quase em 2 horas, o que mostra que realmente os debates foram bem interessantes, bem ricos, a discussão foi profícua, eu adorei especificamente, e falo por mim, claro, que não conheço muito essas questões tecnológicas, adorei esse nosso bate-papo, um bate-papo que foi informal, e eu acho que é assim que tem que ser mesmo, para a gente atingir o nosso público. Agradecer ao pessoal que está nos assistindo e nos acompanhando via YouTube, insistir naquilo que o Marcos falou, esse evento vai ficar gravado e disponibilizado no nosso canal do YouTube para a posteridade. Portanto, só agradecimento, me associar aos agradecimentos ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos e sua diretoria, presidente da Avanzo, e também a sua diretoria, e dizer que nós estamos trabalhando firmes, né? Na Comissão de Cultura e Eventos, nós tínhamos uma comissão 99% analógica, e por conta da pandemia a gente teve que transformar em poucos dias, em poucas semanas, a migrar para uma Comissão de Cultura e Eventos 100% digital. Então, hoje nós temos uma comissão, a nossa Comissão de Cultura e Eventos é 100% digital, tem promovido eventos como esse de hoje, que está terminando agora. Nós já temos mais de 30 mil acessos aos nossos eventos virtuais só nesse momento de pandemia, nesses últimos 3 meses, de maneira que estamos todos de parabéns. Queria agradecer também aos nossos colaboradores, sem eles, não só esse evento aqui de hoje não seria possível, como também esses 30 mil acessos que eu acabei de falar, o projeto Cultura com Você, não seria possível, mais de 2.500 quilos de alimentos arrecadados e doados aos mais carentes, sem o nosso corpo de funcionários, de colaboradores, isso não seria possível. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, especialmente o agradecimento ao Marcos Cabello, por ter aceito esse nosso convite, também ao Wagner, por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, eu quero dizer que foi ótima essa nossa discussão e eu espero contar com vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e eu declaro, então, encerrados os nossos trabalhos.